Continente mais castigado pela pandemia, a Europa celebrou hoje os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No Reino Unido, a rainha Elizabeth II fez um pronunciamento à nação. Milhares cantaram nas ruas os versos que a rainha conheceu quando pequena. Elizabeth II tinha acabado de fazer um pronunciamento transmitido às 9 da noite no Reino Unido. They died so we could live as free people. Eles morreram para que pudéssemos ser livres, disse a monarca. A transmissão foi aberta com imagens do pai dela, o rei Jorge VI, que anunciou ao país o fim da Segunda Guerra Mundial no mesmo 8 de maio, no mesmo horário de hoje. Has been finally overcome. Milhões de europeus fazem questão de não se esquecer. 75 anos atrás, os nazistas assinavam a rendição para os aliados. O Dia da Vitória foi marcado por homenagens aos mortos da guerra. Eventos foram cancelados em Moscou, Paris e Londres. A pandemia diminuiu a escala das celebrações, mas não a importância deste dia. Na França e no Reino Unido, houve 2 minutos de silêncio. Em Berlim, o 8 de maio foi marcado por uma cerimônia simples, que reuniu a chanceler Angela Merkel e o presidente alemão. Frank-Walter Steinmeier fez um apelo para que os europeus fiquem unidos e alertou que, se isso não acontecer durante a pandemia, será a prova de que o dia de hoje não valeu a pena. Foi uma referência à derrota do nazismo, classificado pelo governo da Alemanha como um movimento nacionalista de extrema-direita responsável pelo assassinato de milhões. As pessoas devem estar atentas à tentação do novo nacionalismo, fascínio pelo autoritarismo. São espíritos de velhos demônios, disse o presidente. Em tempos de pandemia, o Dia da Vitória também foi o dia da confirmação de mais de 600 óbitos no Reino Unido, que continua no topo do trágico ranking de mortes pela Covid-19 na Europa. Por trás dos números, muitas histórias, como a de um bebê de apenas 6 semanas, uma das mais recentes vítimas da doença. Na Espanha, um senhor de 91 anos, com suspeita do novo coronavírus, foi resgatado do alto de um prédio e levado a um hospital. Ele mora no último andar e não podia ser transportado pelo elevador por causa do alto risco de contágio. Todos os países europeus lançaram programas para ajudar aqueles que perderam o emprego por causa da pandemia. E agora alguns deles estão lutando contra fraudes. A Irlanda descobriu que centenas de pessoas que pediram o auxílio emergencial deixaram o país, o que é ilegal. Segundo a mídia irlandesa, a maioria delas é do Brasil. A Irlanda é casa para dezenas de milhares de brasileiros. O governo está pagando 350 euros por semana para quem ficou desempregado e tem residência no país, mesmo que não seja irlandês. Segundo reportagem publicada hoje na imprensa local, o golpe foi descoberto depois que a imigração começou a checar os nomes de quem deixava o país e conferi-los com os pedidos de benefício. Mais de 250 pessoas estariam envolvidas. Os benefícios foram cancelados e o governo impediu que o equivalente a quase 6 milhões de reais fossem desviados. Ao SBT Brasil, o Departamento de Benefícios Sociais do governo irlandês disse que não iria comentar casos específicos, mas que trabalha para garantir que a ajuda emergencial chegue às pessoas que genuinamente têm direito a ela. Nas redes sociais, vários brasileiros que moram no país condenaram o ato. Aqueles que agiram de má fé correm o risco de serem processados e de terem problemas para entrar nos países da União Europeia.